A ciência comprovou aquilo que muita gente suspeitava, desde o início da pandemia. Um estudo feito pela Fiocruz Pernambuco apontou os terminais de ônibus do Recife como os locais onde há mais risco de se pegar a Covid. Grubert, é o resultado desse trabalho que a gente conversa um pouquinho mais. Você está no terminal Joana Bezerra. Durante toda a pandemia, nós fizemos algumas reportagens e mostramos a preocupação de quem é obrigado, de quem não tem opção a não ser depender do transporte público para seguir com os compromissos. Me conta mais, como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Pois é, Clarice, ao longo da pandemia, por várias vezes o governo do estado chegou a dizer, assim, diante das câmeras, que o transporte público não oferecia risco para a transmissão do novo coronavírus. Mas agora a ciência diz o contrário, que oferece sim, e que os passageiros que são obrigados a enfrentar isso aqui, aglomeração, fila, ônibus cheios, precisam tomar ainda mais cuidado. Os pesquisadores da Fiocruz aqui de Pernambuco foram a vários lugares públicos que têm grande circulação de pessoas aqui no Recife, como terminais de ônibus, áreas que ficam perto de hospitais, unidades de saúde, também parques, praias, supermercados, mercados públicos, para saber se tinha ou não coronavírus nesses lugares. Como é que eles fizeram? Sabe aquele exame que a gente faz para identificar se a gente está com Covid-19, aquele cotonete grandão que vai no nariz? Pois é, eles passaram assim nas superfícies, corrimão, maçaneta, dentro dos banheiros, áreas onde as pessoas podem colocar as mãos ou passar por perto. E aí levaram esse cotonete que passaram aqui numa área de 5 centímetros por 5 para o laboratório. E no laboratório fizeram um teste RT-PCR, o mesmo que a gente faz para saber se o novo coronavírus está no corpo da gente. Pronto. Os terminais de ônibus foram disparados nos primeiros lugares. Quase metade das amostras retiradas dos terminais, mais ou menos 48%, deram positivo para o novo coronavírus. E em seguida vem os hospitais e unidades de saúde com 26%. É muita coisa. Agora, uma coisa importante de destacar, os pesquisadores não encontraram o coronavírus ativo nesses lugares. O coronavírus já estava morto, então não significava que pegar aqui a pessoa ia pegar a doença. Mas isso representa que passou gente doente por aqui, porque se tinha presença do vírus, mesmo inativo, nessas superfícies, isso significa que passou gente doente por esses locais. Esse estudo foi feito pela Fiocruz aqui em Pernambuco, 11 pesquisadores, eles fizeram a coleta no mês de fevereiro, assim que começou a vacinação, e foram 400 exames feitos para chegarem a essa conclusão. O estudo foi publicado nessa semana, por isso que a gente traz as informações para vocês só agora, porque demora esse trabalho, né? Tem que levar para o laboratório, eles precisam validar os resultados, ver se estava tudo certo com os exames, para trazer essa informação com certeza de que os terminais de ônibus são os locais com maior risco para transmissão do novo coronavírus, pelo menos aqui no Recife, é o que comprova esse estudo. Ontem eu conversei com o professor Lindomar Pena, ele é virologista e um dos 11 pesquisadores que fizeram esse trabalho. Ele comentou sobre a importância desse estudo, o que ele mostra e o que deve ser feito a partir de agora, seguindo esses resultados. Vamos ver o que ele falou. Identificamos os pontos críticos de controle da Covid-19. E aí nós mapeamos 6 grandes áreas na cidade do Recife, terminais de transporte, unidades de saúde, parques, mercados públicos, áreas de praia. E aí dessas áreas a gente identificou que os terminais de transporte público são os locais com maior risco de contaminação. Tem um grande fluxo de pessoas, muitas pessoas infectadas, porque estamos tendo muitos casos de Covid, e essas superfícies com alta frequência de toque, muitas delas foram positivas, quase 50% dos locais onde pessoas encostam a mão são positivas nos terminais de transporte público. Esse estudo ele alerta as autoridades de saúde para tomarem cuidados e precauções especiais nestes pontos, com distanciamento social, as práticas de higiene, o uso de máscaras, sobretudo máscaras N95 dentro dos ônibus, que são as máscaras que oferecem a maior proteção. E para os usuários,
para também não baixarem a guarda neste momento. Além da transmissão pelo ar, é possível também ter a transmissão por fomites, que são esses objetos inanimados, um corrimão de escada, uma torneira, uma maçaneta de porta. Só toca uma superfície contaminada, leva a mão até o nariz e se contamina. Então, ficar observando isso aí, a gente tem esse hábito, faz sem perceber, mas nesse momento de pandemia, até a gente voltar à vida normal, a gente precisa ter esse cuidado, somente levar as mãos no rosto após lavá-las ou higienizá-las com álcool 70%. Esse respaldo científico, ele é muito importante porque agora não é questão de achismo. Eu acho que é assim, a gente comprovou cientificamente. E de forma até inesperada, a gente não imaginava ter tanta amostra positiva na cidade do Recife. Pois é, gente. E aí é por isso que quem pega ônibus, está sempre nos terminais, precisa redobrar os cuidados, como disse aí o professor Lindomar. E assim, encostou no corrimão não significa que vai passar pela mão o novo coronavírus, não é isso. Mas é que pegou no corrimão, depois passa a mão no olho, no nariz, na boca. Isso é um perigo. Então, encostou em alguma superfície, passa o álcool em gel, vai lavar a mão, que é o jeito mais eficaz de tentar combater o novo coronavírus, assim pela superfície. E o uso de máscara, fundamental mais do que nunca dentro do ônibus e nos terminais. Porque veja só, a gente encontra aqui a maioria das pessoas usando máscara, mas tem uma pessoa ou outra que ainda insiste em estar aqui no meio da aglomeração sem proteção. Tira a máscara para comer, para tomar um café, no caminho da fila até entrar no ônibus. Isso é perigoso e agora mais do que nunca está comprovado que aqui no transporte público, os terminais do Recife são muito arriscados para a gente pegar o novo coronavírus, a Covid-19, que continua matando. Então, o cuidado é de todo mundo. É do poder público, de quem oferece o ônibus, é sim, mas de quem pega o ônibus também. Aí, sobre esse risco e esses cuidados, nossas equipes conversaram também com o infectologista Gabriel Serrano, médico, que vai explicar para a gente os efeitos práticos dessa pesquisa e os cuidados que a gente tem que ter. É muito importante que a gente entenda que esses ambientes, né, mostrados no estudo são ambientes que podem haver um maior risco de transmissão, mas não necessariamente porque esses objetos podem estar contaminados apenas. Né? Esses objetos contaminados, identificados no estudo, mostraram que o vírus não estava ativo no momento do estudo, porque o vírus nem sempre fica muito tempo vivo fora do corpo humano. Porém, o fato de ter esses objetos contaminados e ter essas áreas numa taxa importante de contaminação mostra que tem muita gente circulando ainda infectada nesses ambientes. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção a todas as recomendações. A gente tem que lembrar que o mais importante, além dessa questão da higiene, é usar máscara de melhor qualidade, de preferência, PFF2, N95, e manter o distanciamento, evitando lugares fechados, né, com aglomeração muito grande. Bom, a gente já viu aí o que o passageiro precisa fazer. E claro que a gente foi perguntar para o Grande Recife Consórcio o que ele está fazendo para tentar amenizar esse risco de pegar a Covid-19 no transporte público. O Grande Recife disse o seguinte, que desde o começo da pandemia já distribuiu 300 mil máscaras nos terminais integrados e nos terminais de ônibus. E também está disponibilizando álcool em gel para os passageiros utilizarem antes do embarque. Hoje, aqui no terminal de Joana Bezerra, a gente viu a distribuição de álcool em gel na fila, o pessoal passando álcool em gel nas mãos, mas nem sempre a gente vê quando vem no Bom Dia Pernambuco mostrar o transporte público, é preciso deixar isso claro. O Grande Recife disse também que instalou pias para que as pessoas possam lavar as mãos com detergente. Isso a gente vê, sim, nos terminais. Pias nos terminais para que as pessoas possam lavar as mãos. E aí o governo do estado informou também que tem tentado colocar mais ônibus do que a necessidade dos passageiros para evitar aglomerações e também colocou mais orientadores de filas para que as pessoas não se aglomerem, não façam bagunça na hora de entrar no ônibus. Isso a gente vê, sim, de vez em quando, o maior número de orientadores de fila nos terminais. Agora o que a gente está vendo hoje aqui também no terminal de Joana Bezerra é essa limpeza dos ônibus feita com aquela máquina ali e aí o pessoal limpando aqui com esse detergente, na verdade é um desinfetante, né, que é utilizado com essa máquina. O ônibus esvazia, abre a porta e aí esse rapaz entra, trabalhador aí, fazendo a limpeza das superfícies para tentar evitar o novo coronavírus dentro do ônibus. São medidas que a gente vê, que acontecem de vez em quando, que a gente está nos terminais de ônibus, a gente consegue mostrar essas imagens.
Mas o que a gente vê sempre é a aglomeração em ônibus lotado. Às vezes o ônibus sai aqui do terminal, não está cheio. Mas quando o ônibus vai parando nas paradas ao longo do caminho, ele vai enchendo, vai lotando. E aí as pessoas precisam encarar ônibus lotados todos os dias. Então, Clarissa, a ciência só comprovou aquilo que a gente sempre disse e que o governo do estado, em alguns momentos, chegou a negar, que é sim arriscado pegar ônibus e contrair o novo coronavírus. É sim necessário a gente adotar medidas para evitar a transmissão dentro do ônibus. Máscara, álcool em gel nas mãos e mais. É preciso colocar mais ônibus para evitar a aglomeração no transporte público. Clarice. É isso, Grubert. Enquanto você nos trazia as informações, Everaldo Silva mostrou as imagens. Esse terminal é muito movimentado, né? Porque ele faz integração com o metrô. E essa fila aí por trás de você, que eu acredito que é para a linha que vai lá para Boa Viagem, Joana Bezerra Boa Viagem, é uma das mais procuradas. E aí, à medida que você foi conversando, a gente viu outros ônibus passando e a fila diminuiu. E como você bem pontuou, muita gente de máscara se protegendo, porque é a parte que nos cabe, é proteger a nossa vida, é usar máscara enquanto vacina não chega para todo mundo, a gente não tiver um grande percentual. E a gente também viu muita gente se alimentando, ó, a máscara errada, com o nariz de fora. Isso, infelizmente, o senhor ali não está se protegendo, nem protegendo as pessoas que estão próximas. E aí, o que acontece? Com essa comprovação da ciência, só nos reforça que a gente precisa se cuidar e não pode esperar, infelizmente, não pode esperar que o Grande Recife Consórcio de Transporte resolva para a gente se proteger. Então, é ter muito cuidado, reforçar esses cuidados da máscara, é o mínimo que a gente pode fazer, do álcool em gel e o distanciamento. Isso aí, infelizmente, é impossível dentro de um terminal, de um ônibus lotado. Tem até lugares que a gente vai, gente, é importante a gente destacar, que os passageiros conseguem se organizar de uma forma, é tão bonito de ver que eles ficam lá na fila enorme, mas eles conseguem fazer um distanciamento fora, né? No caso, no terminal. Mas tem lugares que não dá, infelizmente, que os passageiros não conseguem, porque a espera pelo ônibus pode ser longa. É isso. Daqui a pouco